Gênesis. Parte 13. No vídeo anterior, vimos como o pecado entrou na história da primeira família. Caim e Abel adoram, mas Deus aceita Abel pela fé e rejeita Caim, porque o problema não era só a oferta, era o coração. Caim não se rende, o pecado domina, e nasce a primeira tragédia, o assassinato de Abel. E a pergunta que fica é: isso para por aí? Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. No vídeo de hoje, veremos que não. Vamos avançar exatamente nessa consequência, como a linhagem de Caim aprofunda a violência, e como Deus, ao mesmo tempo, sustenta uma linhagem de esperança. Lameques. Gênesis, capítulos 4 e 5. O relato dos capítulos 5 e 6 do livro de Gênesis se refere à linhagem familiar de Adão, mais particularmente à geração de Sete. Essa genealogia faz um contraste com a linhagem de Caim descrita no capítulo anterior. Gênesis 4 do verso 17 ao 24. Neste contraste, há a presença de dois Lameques. Um no capítulo 4, verso 18 e 23. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Outro no capítulo 5, do verso 28 ao 31. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Qual a diferença entre esses dois Lameques? O Lameque do capítulo 4 é o da linhagem de Caim, trata-se, pois, de um homem violento e odioso, conforme o autor sagrado descreveu. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, por me ferir, e um jovem, por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque, 70 vezes 7. Verso 23 e 24. Ele cantava e entoava a impiedade e a violência. A intenção de fazer o mal pulsava em seu coração, pois Lameque matou um jovem só porque este o pisou. O Lameque do capítulo 5 é o da geração de Sete. A geração que começou a buscar a face do Senhor Deus. Esse Lameque é o pai de Noé. Diferentemente das palavras do Lameque do capítulo 4, o pai de Noé se referiu ao seu amado filho, quando o nomeou, assim. E chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5 verso 29. Este Lameque conhecia bem ao Senhor e sabia que a terra estava cheia de violência. Entretanto, ele depositou a sua esperança no seu filho, pois sabia que Noé agradaria o Senhor seu Deus. Enquanto o Lameque do capítulo 4 simboliza a violência, o ódio, a desesperança, o mundo entregue ao mal, o plano de Caim que aprofundou o mal sobre a terra com a devassidão moral, a violência ilimitada e a terrível resistência à graça divina. O Lameque do capítulo 5 representa a esperança, o consolo de Deus a uma geração. Este Lameque é o Lameque que não prosperou em maldade, mas em bondade, misericórdia e consolação. Por intermédio de Lameque, o pai de Noé, chegou o livramento de Deus para a humanidade. Lembremos de que Jesus de Nazaré é da linhagem de Noé. No dilúvio, o plano de Deus apontava para o plano maior dele para o mundo, a cruz do Calvário. Lameque. Pela linhagem de Caim. Filho de Metusael, um descendente de Caim, que foi o primeiro polígamo, tendo se casado com Ada e Zilá. Gênesis 4 do verso 18 ao 24. Seus filhos foram: Jabal, pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal, pai de todos que tocam harpa e órgão. Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro.
Lameque cantou para suas esposas, vangloriando-se de ter mateado os homens que o feriram ou golpearam. Essa vanglória é geralmente entendida como sendo a confiança nas armas de metal de seu filho, em oposição à confiança em Deus. Estes filhos parecem torná-lo o pai dos nômades, músicos, artífices em metal. Teologicamente, Adão foi o grande responsável pela introdução do pecado no mundo. Romanos 5 verso 12. Historicamente, porém, o pecado alastrou-se a partir de Lameque, filho de Metusael. Gênesis 4 verso 18. Foi ele o primeiro pecador confesso da história da humanidade. De uma única feita, admitiu haver cometido 2 transgressões contra Deus. Sua confissão, todavia, não foi acompanhada de arrependimento nem remorso, fez-se acompanhar de um medo que logo seria esquecido. Indiretamente, confessa a bigamia. E, diretamente, o duplo homicídio. Sua confissão jaz num poema que, hoje, é conhecido como o Cântico da Espada. Gênesis 4 versos 23 e 24. A bigamia. De conformidade com o projeto original de Deus, o casamento teria como fundamento a heterossexualidade, a monogamia e a indissolubilidade. Lameque, entretanto, corrompeu as bases do matrimônio, tomando para si 2 esposas, Ada e Zilá. Duplo homicídio. Se Caim teve de ser duramente arguido por Deus para confessar o assassinato de Abel, não precisou Lameque de arguição alguma. Espontânea e livremente, declara haver assassinado banalmente 2 homens. Um adulto, ele o matou porque o ferira. E um rapaz por lhe ter pisado. Se recorrermos ao original, constataremos que o segundo crime foi ainda mais grave. Lameque revela ter assassinado um jovem. Em hebraico, Yeled, pode aludir tanto a um adolescente quanto a uma criança. Logo, o seu crime, além de banal e covarde, foi singularmente brutal. A primeira cidade. Banido da presença do Senhor, Caim habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali, teve o seu primogênito, a quem chamou Enoque. Como a sua linhagem se multiplicasse, organiza ele uma cidade, a qual dá o nome de seu filho mais velho. Em torno desse centro urbano, as atividades profissionais diversificam-se. Aparecem os pecuaristas como Jabal. Surgem os metalúrgicos como Tubal-Caim. E despontam os artistas como Jubal. Também irrompem os primeiros conflitos, revelando grandes e notórios criminosos e malfeitores. Lameque. Pela linhagem de Sete, filho de Matusalém que, com a idade de 182 anos, se tornou o pai de Noé, e viveu até a idade de 777 anos. Gênesis 5 do verso 25 ao 31. Por ocasião do nascimento de seu filho, ele expressou o desejo de que em Noé a maldição de Adão chegasse ao fim. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5 verso 29. Ele está incluído na genealogia do Senhor Jesus. Lucas 3 verso 36. 70 vezes 7 é igual à misericórdia pelo pecado de cada um. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Gênesis 4 versos 15, 23 e 24. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18 versos 21 e 22. A palavra fala em Gênesis que, após o homicídio cometido contra seu irmão Abel, o Senhor colocou um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. Esse sinal não era de juízo, mas de misericórdia, para que através dele Caim não viesse a perecer. O Senhor falou também que qualquer que matasse Caim, seria castigado 7 vezes.
Depois a palavra fala de Lameque, um homem violento e arrogante, que tinha 2 mulheres, Ada e Zilá. Um dia Lameque matou um homem somente porque este o havia ferido. No original o sentido da palavra ferido é arranhado. Também matou um mancebo porque o pisou. Tropeçou no seu pé, no original. Já naquela época podíamos ver a banalização e a multiplicação da violência, quando se matava uma pessoa por qualquer motivo, como acontece hoje em dia também. A partir do crime cometido por Caim, a violência e a agressão das pessoas contra seus semelhantes foi se multiplicando mais e mais. A respeito dos 2, Caim e Lameque, o Senhor disse: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Vimos anteriormente que o Senhor mostra que aquele que matasse Caim receberia um juízo 7 vezes proporcional ao crime cometido por ele, e aquele que matasse Lameque receberia um castigo proporcional a 70 vezes aquele que seria aplicado ao matador de Caim. Com essas palavras, Deus queria mostrar a todos que as consequências do pecado na vida do homem são terríveis. Ele queria que todos entendessem que o melhor caminho era o da misericórdia e do perdão. Quando Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Com esta resposta, o Senhor Jesus mostrou que o perdão deve ser dado numa proporção muito maior do que o pecado cometido, isto é, ainda que o pecado cometido tenha grande vulto, o perdão deve ter um vulto ainda maior, 70 vezes 7. Se o pecado tem peso 7, a misericórdia deve ter peso 70, pois, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5 verso 20. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.